Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, que o Senhor não permita que eu fale nada de mim mesma, mas que tudo aquilo que eu venha compartilhar com os irmãos nessa congregação seja na direção e na vontade do Senhor. Que diminua eu, para que o Senhor possa crescer e operar segundo o teu eterno querer. É assim que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita glória. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou uns profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa época, quando Jesus estava na terra, quase ninguém sabia quem era ele. Muitos acharam que ele era só um profeta, só um revolucionário, só um mentiroso, assim, ninguém entendia que Jesus era filho de Deus, que estava na terra para morrer e ressuscitar, para nos salvar. Ninguém entendia isso. Mas Pedro, antes de todo mundo, antes até mesmo dos discípulos, entendeu e confessou Jesus como filho de Deus. E essa confissão só pôde ser dita pelo Espírito Santo, porque não tinha como ele ter aprendido isso pelo nenhum. Mateus 26, 31. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que seja mister, morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram mesmo. Então, antes, como eu tinha acabado de ler, Pedro tinha feito a confissão, tinha confessado Jesus como Filho de Deus e como Salvador. Só que aqui, o orgulho já tinha tomado conta do coração dele. E ele achava que podia ser filho por ele mesmo e não estava dependendo de Deus. Por isso que ele falou assim: todo mundo pode te negar, mas eu não vou te negar. Todo mundo pode errar, mas eu não vou errar. E muitas vezes, infelizmente, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Porque às vezes a gente acha assim que pode vencer o pecado, pode vencer a nossa vontade, pode fazer a vontade de Deus na nossa própria força, e não é assim. Porque eu quero que a gente seja dependente dele o tempo todo. Não significa
da gente tropeçar. Só que Mateus 26, 69. Isso foi depois que Jesus já foi preso e tal. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se de uma criada disse: Tu também estava com Jesus do Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse ao que ele estava: Ele também estava com Jesus de Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E dali a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és dele, pois tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Jesus tinha falado com ele que ele ia cair, que ele ia negar ele. Ele não acreditou, mas não teve jeito. Ele negou e a palavra de Deus se cumpriu. Porque tudo aquilo que Deus diz acontece. A gente aceitando ou não, sempre acaba acontecendo. E isso aconteceu por causa do orgulho dele. Então, o próprio Deus permitiu. E muitas vezes isso também acontece com a gente, porque negar Jesus não é só falar que não conhece Jesus, que não é Jesus, não. Mas muitas vezes a gente está na igreja, a gente confessar Jesus com a nossa boca, mas as nossas atitudes declararem que a gente não está obedecendo, que a gente não está vivendo como Deus quer. E isso é a coisa mais fácil de acontecer. A gente faz o tempo todo. E por isso a gente tem que pedir perdão sempre. Mesmo daquilo que a gente não entende, mesmo daquilo que a gente não lembra. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vontade e conhece os nossos fraquezas. E mesmo Pedro tendo negado Jesus não negou a Pedro. E a prova está aqui, ó, em João 21:16. Tornou a dizer outra vez Simão, filho de Jonas: Ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro devia ter achado o bambambam, o santo, o que não erra, como muitas vezes a gente acaba achando. Jesus falou: Você vai cair, você vai me negar. E ele foi e negou. Mas ele se arrependeu e Jesus deu a palavra: Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, não está perdido, ainda tem chance, ainda tem jeito. Enquanto a vida, a esperança. E Deus faz a promessa pra gente. Eu não sei o que Deus falou para cada um de vocês. Talvez falou para um: você vai ser pastor, você vai ser pastora, você vai ser levita na minha casa, você vai ser missionário, eu vou te levar pelo Brasil, eu vou te levar pelo mundo para pregar minha palavra. Você vai dançar, você
mas que era para eu perseverar naquilo que Deus tinha falado. E ele deu um dom, que é dom de discernimento, que é o dom da verdade. E através desse dom, toda vez que alguém mentia, eu conseguia saber o que era mentira. E toda vez que alguém se continuava mentindo, a pessoa não conseguia e revelava a verdade na minha frente. Estava até o ponto que era perigoso sair na rua e cair gente endemoniada. Do tanto assim que Deus estava me dando. Aí eu sou uma irmã mais nova do que eu. Eu estava com 16 anos, ela estava com 12 anos. E ela virou para mim e falou assim: joia rara é o seu nome espiritual, porque aquilo que você é em Deus não pode se perder. Os demônios, os inimigos, as pessoas que irão contra você não podem tirar isso de você, mas você pode. Então, vigia. E eu não dei ouvidos e acabei negando a promessa, acabei negando a vontade de Deus, exatamente como Pedro fez. E nessa época muita gente chegando a falar comigo: mas quando vai se cumprir o que Deus te falou? Quando vai se cumprir? E assim, para não deixar as pessoas zombarem, até isso Deus me mostrou. Deus me mostrou que eu ia conhecer uma pessoa, e eu ajudaria essa pessoa a ser líder de um grupo de libertação e missão. E ajudando ela, e ajudando essa pessoa, quando esse ministério se cumprisse, eu também ajudaria o ministério. Até isso Deus me mostrou, para calar a boca daqueles que não criam naquilo que Deus tinha falado. E aconteceu muita coisa, eu acabei caindo, e a pessoa que eu deveria ajudar, que acabou me ajudando, foi ela. E assim, até hoje, toda promessa de Deus, eu vivo diante de Deus, que ainda não se cumpriu, mas eu também vivo diante de Deus. Tanto ela, manter firme à frente da promessa, que vai se cumprir porque Deus falou. E porque a gente está olhando o que Deus falou, e a palavra dele não volta vazia, e nem atrás. E assim, antes de estar apostando em você, estou apostando primeiro em mim, porque Deus sabe o quanto que eu estou triste de ontem para hoje, porque uma pessoa virou para mim e falou assim: você é a pessoa mais fácil de ser enganada que tem. É a pessoa mais fácil de ser enganada. E eu fiquei pensando e falando com Deus assim: o dom que o Senhor me deu é justamente de não ser enganado. É justamente de revelar a verdade. Venha alguém me diz isso. É para acabar. Realmente é para acabar. Realmente é para humilhar. Mas não é para isso que eu tenho que olhar. Eu sei que eu tenho que olhar para Deus e que o que Ele falou vai se cumprir. E mesmo que eu não esteja vendo, já está se cumprindo. Até aqui o Senhor me permitiu falar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Foi muito bom a nossa palavra, né, de hoje à noite. Graças